Queridos, eu tinha pensado em trazer uma reflexão, mas desde hoje pela manhã Deus está incomodando o meu coração para eu falar uma outra coisa para vocês. Quando Deus me incomoda o coração, eu prefiro seguir o que Deus me diz. E eu gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Jesus, conforme narrado por Mateus. Capítulo de número 16. A partir do versículo 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos, de fato, mais do que ouvir uma boa reflexão, nós queremos ser impactados pelo poder do Teu Espírito através da Tua palavra, Senhor. Senhor, nós queremos ouvir claramente a Tua voz através da Tua palavra. Nós queremos ser despertados, nós queremos ser iluminados, nós queremos ser ensinados, nós queremos ser admoestados, nós queremos ser corrigidos pela Tua palavra, Senhor. E que o Teu Espírito faça esta obra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um amigo que é músico, compositor, e um dia ele estava viajando pelo interior de Santa Catarina, e ele então no domingo parou numa igreja, e nessa igreja ele ouviu uma música que ele tinha composto, um cântico que ele tinha composto sendo cantado, de uma forma completamente diferente, com letra alterada, a melodia modificada, e ao final do culto, então ele foi falar lá com o dirigente do grupo que cantava, e falou: olha, meu irmão, legal que vocês cantaram esse cântico e tal, mas o cântico não é assim e tal. E aí, a famosa frase, eu disse: mas quem é você para dizer isso para mim? E ele falou: não, eu compus a música. Eu compus essa música. Eu estou dizendo que está errado porque fui eu que compus. Queridos, muitas vezes a igreja tem andado errada. A igreja de Jesus, muitas vezes, tem saído do prumo, tem saído do caminho. E quem tem autoridade para dizer como a igreja devia ser, é o próprio Jesus. E essa é a primeira vez que, capítulo 16, é a primeira vez que Jesus fala o termo igreja. É a primeira vez que na boca do nosso Senhor Jesus Cristo aparece esse termo igreja. E portanto eu gostaria de olhar um pouquinho aqui e tentar trazer para nós algumas coisas que Jesus pensa acerca da igreja. E eu creio que a primeira questão aqui, que é uma questão que é muito falada, mas eu creio que é pouco praticada. Jesus queria que a sua igreja fosse uma igreja confessional.
A igreja de Jesus precisa ser uma igreja confessional. Ela precisa confessar a sua fé. Agora, é muito interessante. Às vezes a gente lê certas questões na Bíblia e a gente não entende por que elas estão aí. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe. E a gente acha que isso não tem importância. Normalmente a gente passa batida. Cesareia de Filipe. Ok. Que cidade era essa? Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma das 10 cidades romanas, onde não havia quase traços da cultura judaica dentro do território de Israel. Inclusive, a arqueologia descobriu um templo dedicado ao imperador, o único templo dedicado ao imperador na Terra Santa, na terra de Israel, estava em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era um lugar onde soldados romanos descansavam depois de feridos em alguma batalha, por exemplo, nas regiões, ou seus momentos de folga. Era uma cidade romana, era uma cidade que não havia traços quase da cultura hebraica, da cultura do nosso Deus. A confissão de fé não se dá dentro da igreja. A confissão de fé que a igreja faz se dá no meio dos deuses que habitam aí. A igreja confessa a sua fé não aqui dentro, a igreja confessa a sua fé lá fora. Uma igreja confessional não é uma igreja que preserva a sua confissão de fé aqui dentro, é uma igreja que lança essa sua confissão de fé para fora, onde os deuses que são contra o nosso Deus, os ídolos que dominam esse mundo, eles estão, aí, a igreja precisa confessar sua fé para fora. Ser uma igreja confessional não é uma igreja que fica toda hora recitando a confissão de fé, mas é uma igreja que pratica e fala essa confissão de fé lá fora. Lá fora. É uma igreja que vai para fora. Eu vejo muitas vezes falando igreja confessional, falando para dentro. Não, nós precisamos preservar aqui dentro. Tudo bem, existe essa parte, existe, mas muito mais importante é que nós confessemos para fora a fé que temos em Jesus Cristo. Uma igreja confessional é uma igreja que confessa Jesus onde não se crê no verdadeiro Deus. Agora, é interessante ter uma outra questão aqui sobre uma igreja confessional. Uma igreja confessional é uma igreja que faz a sua confissão de fé a partir da agenda do mundo. Por incrível que pareça. As questões que o mundo traz. Porque a primeira coisa que Jesus fala, o que está na boca do povo aí? O que as pessoas pensam que eu sou? Me diga aí. E aí, alguns acham que o senhor é isso, alguns acham que o senhor é aquilo, alguns acham... A igreja confessa a sua fé a partir dos questionamentos e do burburinho do povo. Agora, presta atenção. Presta atenção. Isso é um perigo. É uma oportunidade, a gente tem que ouvir o que o mundo está dizendo, a gente tem que ouvir o que anda pelas ruas, o que andam cochichando nos becos, mas a resposta que damos não é a resposta que eles querem ouvir. O que as pessoas queriam ouvir talvez fosse, não, ele é Jeremias mesmo, não, ele é João Batista. Mas qual é a resposta? A igreja não dá a resposta que o mundo quer ouvir. A igreja dá a resposta de que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Senhor e Salvador. A gente ouve o questionamento do mundo, mas a gente responde Jesus. A gente ouve o que está no burburinho, mas a gente responde Jesus. E a partir do quê? A partir do que o Pai revelou. Quando Pedro faz a confissão de fé, Jesus diz, Pedro, não foi a carne nem o sangue que revelou isso para você, foi meu Pai. A revelação de Deus
para nós hoje, onde está contida a revelação de Deus? Nas Escrituras. Se por um lado, a gente confessa a partir da agenda do que está na boca do mundo, a gente não responde por essa agenda. A gente responde pela palavra. A gente confessa a palavra. A igreja é a igreja da palavra, da revelação de Deus. E é uma palavra centrada em Jesus. 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 Sabe, queridos, uma das coisas que a gente precisa aprender é ouvir o mundo, mas não responder o que ele espera que a gente responda. A gente ouve o mundo, mas responde aqui. A gente ouve o que o mundo pensa, mas responde o que a palavra diz. É aquilo que o John Stott, por exemplo, dizia: ouça o mundo, mas ouça o Espírito. Ouça o mundo, mas ouça, acima de tudo, o Espírito falando na palavra. A igreja de Jesus tem que viver assim. Essa é a confissão de fé. A gente ouve o que as pessoas pensam. A gente ouve o que está nos jornais. A gente ouve o que está bombando. A gente ouve os trend topics, etc, etc, etc. A gente ouve todas essas coisas, mas a gente responde pela palavra. E a palavra centrada na confissão de Jesus Cristo. Jesus é o centro de todas as coisas. Meu querido, minha querida, estude, leia, saiba o que está acontecendo no mundo, intere-se do que está por aí, ouça o clamor das pessoas, ouça as dores do mundo, mas por favor, lembre-se, responda a tudo isso com a palavra e com Jesus. A igreja é uma igreja confessional, porque ela é uma igreja que responde com a palavra de Deus. Mas, em segundo lugar, e eu gosto muito, sempre que converso com o Tom, eu gosto muito do que ele vai me falando, do ministério desta igreja. Porque ela se enquadra na segunda questão aqui. A igreja de Jesus é uma igreja que vai à porta do inferno. É interessante que a gente faz uma leitura errada. Qual era a leitura que eu fazia? Jesus vai fortalecer, e aí o inferno não vai vencer a igreja vai ficar firme. Era assim que eu fazia a leitura. Mas se você olhar direito, não é isso que está escrito. O que está escrito não é que a igreja vai resistir ao inferno, é que o inferno não vai resistir à igreja. As portas do inferno não vão ser capazes de barrar a igreja de Jesus. Ou seja, a igreja de Jesus vai às portas do inferno. A igreja de Jesus não resiste encastelada aqui ao inferno. A igreja de Jesus vai às portas do inferno. A igreja de Jesus é uma igreja destinada não à defesa, mas ao ataque. Nós confrontamos as hostes do mal que atuam neste mundo, as portas do inferno que prevalecem aqui. Onde estão as portas do inferno? Uma cidade como São Paulo, quem sabe, como vejo que vocês fazem aqui, a imigração, os imigrantes explorados. Cada vez que o Tom me fala de algumas coisas aqui, eu vibro. Louvado seja Deus. Portas do inferno estão caindo em nome de Jesus. Portas do inferno estão caindo em nome de Jesus. A igreja vai lá, gente. Igreja não existe para ficar encastelada. Não, vamos
ficar aqui porque temos que tomar cuidado, o mundanismo não pode atacar a igreja. Não, sim, tudo bem, a gente prega contra o mundanismo também. Mas a gente vai lá. Esses dias, alguém me mandou uma pregação do John MacArthur. E o John MacArthur diz que ele crê, olha, o John MacArthur extremamente conservador, todos que o conhecem sabem, um pastor realmente bastante conservador, mas ele reconhece que, na opinião dele, a igreja norte-americana, parte da sua fraqueza é porque ela gastou a maior parte da sua energia em tentar resistir ao mundanismo contra a igreja, e não gastou essa energia evangelizando as pessoas e fazendo as portas do inferno desabarem. Toda vez que a igreja se fecha e não, nós vamos resistir contra o mundanismo, e se esquece, isso faz parte, não estou dizendo que não faz parte, mas e se esquece, como ele acha que a igreja norte-americana fez, se esquece de avançar em direção ao inferno, onde estão as portas do inferno nesse mundo. Todas as vezes que a igreja faz isso, ao invés dela resistir, ela acaba se tornando uma presa ao mundanismo. Infelizmente. O principal papel da igreja é avançar onde as hostes do mal dominam. Gente, se na minha pequena cidade de Descalvado, onde moro há 15 anos, existem portas do inferno, imagina numa grande cidade como São Paulo. Quantas são? Quantas são? Em quantos lugares a coisa está assim? A igreja de Jesus precisa ir lá. Estão indo para o Jardim Piratininga. Rogério, meu aluno, se forma sábado. Estaremos lá com a graça de Deus. E quem for vai me ouvir de novo, porque eu vou pregar na formatura. Então, mas já vou avisando, você não tá, melhor não, já ouvi demais esse cara, não vou de novo lá não. Mas, sabe, o Rogério me fala do Jardim Piratininga, que é uma região onde ele morou e tal, ele conta as coisas, como é duro e tal. Sabe, queridos, é lá que a igreja precisa ir, é difícil lá, é lá que a igreja precisa ir. A Mauri fala da Europa, é difícil lá hoje, é lá que a igreja precisa ir. É lá. Lá onde o inferno tem prevalecido, é lá que a igreja de Jesus Cristo precisa ir. A igreja precisa ser missionária. Igreja que não é missionária, não é igreja. Bonhoeffer dizia que a igreja só é igreja quando ela é igreja para os que ainda estão fora dela, quando ela vai ao encontro dos que ainda estão fora dela. Sabe, queridos, nós precisamos fazer isso. Como essa igreja tem feito, faça ainda mais. Faça ainda mais. Quem sabe, Deus está chamando pessoas aqui para se dedicarem a alguma missão dentro disso. Quem sabe você que está aqui, você que está nos assistindo, aí Deus está chamando você, você está vivendo, está vendo uma porta do inferno, uma parte do inferno aí. Deus está chamando você. Parte da igreja de Jesus para confrontar. E eu quero dizer, por mais que a porta do inferno seja forte, ela não prevalecerá contra a igreja de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. Não prevalecerá. A igreja vai lá. A igreja confronta com o Evangelho o inferno. E o inferno não vai prevalecer. Em nome de Jesus, não vai prevalecer. Não vai prevalecer.
Sabe, queridos, sempre que a gente vai, acontecem coisas extraordinárias. Vou contar a experiência mais marcante que eu tive na minha vida. Quando eu cheguei numa das cidades em que fui pastor, uma das coisas que mais estavam atormentando naquela época aquela cidade era a questão da AIDS. E uma senhora da igreja me procurou. Ela trabalhava na Secretaria da Saúde do município. E ela falou: pastor, tem um grupo da Secretaria de Saúde que está tentando formar um grupo de trabalho para enfrentar essa questão da AIDS. E eu não sei por que me veio no coração de pedir a sua ajuda. O senhor não quer se envolver com isso? Eu falei: é de Deus. Eu senti que era de Deus. Era Deus chamando. Falei: vou me envolver com isso. Vou me envolver com isso. E com a graça do Senhor, nós nos envolvemos. Mais pessoas da igreja, além de mim e dessa senhora, se envolveram. E nós começamos a visitar as pessoas com AIDS. Começamos a conseguir os coquetéis que estavam começando naquela época. A AIDS ainda era uma doença sem cura naquela época, doença que levava inevitável à morte. Começamos a ir atrás para conseguir os coquetéis para levar. Nós angariávamos frutas, cestas básicas para levarmos para as pessoas com AIDS. Começamos a fazer isso. Talvez as experiências mais marcantes do meu ministério aconteceram ali. De todas elas, a mais marcante foi uma prostituta. Nem sei o nome dela, mas conhecida como Detinha. E nós fomos lá. Eu e aquela senhora que primeiro me chamara, da nossa igreja, que primeiro me chamara para participar. Ela havia sido eleita presidente da ONG e eu presidente do Conselho Deliberativo. E então fomos visitar, levamos o coquetel, levamos cesta básica, frutas, legumes e tal. E nós fomos xingados, essa mulher nos xingou. Olha, eu acho que eu nunca ouvi tantos palavrões, alguns eu nem conhecia. E entregamos tudo para ela. E eu disse para ela: eu volto aqui. Não vai entrar mais na minha casa, eu volto aqui. Dias depois, voltamos lá. E ela ainda muito revoltada com a doença. E em certo momento, eu comecei a ler a Bíblia para ela. A partir da terceira ou quarta visita, ela já nos recebia com alegria. 3 meses depois, ela foi internada. E eu passei a visitá-la no hospital. E piorando cada vez mais. E eu sempre lendo as Escrituras e orando com ela. Numa quinta-feira, à tardinha, eu fui visitá-la. E ela falou: pastor, eu vou morrer. Mas não fica triste, não. Agora eu sei para onde eu vou. Eu vou estar com Deus hoje. E eu queria pedir 2 coisas para o Senhor. Primeiro, o Senhor fala para minha família no meu enterro. Eu quero que eles conheçam esse Jesus que eu conheci. E segundo, como um símbolo disso, quando eu morrer, o Senhor vai lá no meu guarda-roupa. E ela me contou, naquele dia, a história da vida dela. Ela virara prostituta porque fora abandonada no altar pelo seu noivo.
E ela falou: meu vestido de noiva está lá e eu quero ser enterrada com ele. Porque a que vai enterrada não é a prostituta. São os infernos dessa vida que não resistem ao poder do Evangelho de Jesus. A igreja precisa crer nisso. Nós precisamos ir. Nós precisamos ir. Os infernos não resistirão. Pessoas se converterão. Pessoas serão arrancadas do domínio do mal. Pessoas serão libertadas da droga, da prostituição. Pessoas serão libertadas. Pessoas serão salvas em nome de Jesus. Quando a igreja vai, quando a igreja não fica parada, encastelada, quando ela ataca as hostes do mal com o evangelho puro e bendito de Jesus. Finalmente, queria falar uma última coisa sobre o que Jesus queria que fosse a sua igreja a partir desse texto das Escrituras, do Evangelho. Jesus queria uma igreja que tivesse autoridade. E é interessante que ele diz que a igreja teria chaves do reino dos céus. Ele usa uma linguagem que Jesus, que já tinha estado no Antigo Testamento, que era a ideia do despenseiro. Está lá em Isaías, essa ideia das chaves que eram dadas. Dar chaves é uma ideia que vem de Isaías, a ideia do despenseiro do rei. Aquele que tinha a chave da despensa do rei. A autoridade que a igreja tem é que a igreja tem a chave da despensa do rei do universo. Não é um autoritarismo. A igreja tem a chave da despensa do rei do universo. Esse mundo só chega ao rei do universo através de quem? Da igreja de Jesus. E o rei do universo chega às pessoas desse mundo através da igreja de Jesus. Nós temos a chave, nós somos os dispenseiros. Essa é a autoridade, não é uma autoridade de privilégio, é uma autoridade de responsabilidade. No Brasil, infelizmente, autoridade é confundida com privilégios. Mau exemplo dos nossos governantes, infelizmente. Não é isso, é responsabilidade. Tanto é que uma leitura errada que a gente faz do versículo 19 é: o que você ligar na terra será ligado nos céus. A gente lê assim, mas é o que está escrito. O que você ligar na terra, o quê? Terá sido ligado. Percebe? Não é o que eu faço aqui, os céus fazem depois. Eu faço aqui o que os céus já fizeram. É a responsabilidade de fazer a vontade de Deus aqui. A autoridade da igreja é a autoridade de fazer com que no mundo aquilo que Deus determina seja realidade. E não o contrário. Muita gente faz essa leitura: não, o que eu determinar aqui Deus tem que... Não, não é o que eu determinar aqui Deus tem que fazer. O que Deus determinou a gente faz. A autoridade da igreja é a partir do que Deus já fez.
O que a igreja ligar aqui é porque já foi ligado, já terá sido ligado lá. O que ela desligar aqui é porque já terá sido desligado lá. A igreja de Jesus precisa refletir e trazer ao mundo a vontade de Deus. É ser o dispenseiro de fazer essa ligação em que a vontade de Deus vem ao mundo. É cumprir aquilo que nós oramos na oração que o Senhor nos ensinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como nos céus. A igreja não inventa nada. A igreja reproduz o que vem de Deus. Fico muito preocupado com certas igrejas que querem se lançar em modismos, invenções. Nós não inventamos nada. A gente simplesmente põe uma roupagem cultural para comunicar naquilo que Deus já determinou. Só isso. A gente dá uma ajeitada para tornar compreensível o que os céus determinaram para as pessoas aqui. E é esse o nosso papel de dispenseiro. O papel do dispenseiro é pegar o que está lá e colocar à disposição dos que cá estão. É pegar as Escrituras e torná-las claras para quem está ouvindo. E essa é a autoridade. A igreja só tem autoridade derivada da vontade de Deus. Essa é a grande autoridade da igreja. É nisso que a igreja tem a sua autoridade. Queridos, quem prega tem que pregar com autoridade, mas não porque olha quem está falando, não. Olha de onde eu estou falando. Vem de Deus, não de mim. Não de mim. Eu não importo. Deus e a sua vontade importam. Quem sobe aqui, não importa quem seja. Pode ser o irmão mais humilde. Ou pode ser um grande doutor em teologia. Mas se ele falar, se ele for o dispenseiro de Deus, se ele pregar com autoridade derivada da dispensa de Deus, as Escrituras, ele tem que ser ouvido e acatado, porque ele está falando com autoridade, a autoridade que vem de Deus. Fui pastor de uma igreja, a igreja mais sui generis que eu fui pastor. Uma igreja cuja grande maioria dos membros era de classe média alta, plantada num bairro de classe baixa. O entorno da igreja todo de classe baixa, e domingo à tarde os carrões importados e tal iam chegando assim, para o estacionamento da igreja. Era muito, muito interessante. Mas eu cheguei lá, tinha um irmãozinho humilde, e ele me convidou, gostou de mim, falou: ô pastor, você não quer vir tomar um lanche? E ele morava mais para o fundo do bairro, assim, a região mais pobre do bairro mesmo.
Eu fui na terça-feira à noite tomar um lanche com ele. Mas ele tinha segundas intenções. E ele falou: pastor, fica aqui, eu queria mostrar um negócio, pastor. Deu 7:30 da noite. Mais de 100 pessoas se reuniram na casa desse irmãozinho. Humilde, pobre. Ele botou uns bancos assim na garagem da casa dele e gente para fora. E ele pregava o evangelho para esse pessoal. Começou uma congregação, quase virou igreja ali na casa dele. Eu chamei os presbíteros da igreja para ir lá. Falei: vocês sabiam disso? Não, não sabia. Pois venham aqui ver o que está acontecendo. E eu propus, e ele foi eleito presbítero da igreja. Só tinha doutor no conselho. Só tinha doutor. Um homem que levantava e pregava com autoridade, embora falando muito simples e até com erros de português. Sabe por quê? Sabe por que ele pregava com autoridade e aquele povo ia lá para ouvi-lo? O que ele pregava era isso aqui. A autoridade é derivada, não é quem é, olha aí, eu sei falar. É de Deus. É de Deus. Uma igreja foi organizada na casa desse homem. Sabe, queridos, a gente precisa entender isso. A igreja precisa entender que tem que se levantar e falar aquilo que Deus fala. É por isso que eu digo, eu posso ter preparado alguma coisa, mas se Deus me falar, olha, é outra coisa, é outra coisa. Porque é Deus. É Deus. É Deus quem fala. A Igreja da Penha precisa investir nisso. Continuar, aprofundar, aumentar o seu investimento em ser uma igreja confessional. Cada irmão, cada irmã precisa sair pelo mundo, sair pelo seu trabalho, por onde vai, para confessar o nome de Jesus, ouvindo o que as pessoas estão dizendo, ouvindo o que está nos jornais, nos telejornais, nos sites, nas redes sociais, ouvindo, mas não respondendo o que eles querem que se responda, respondendo a partir das Escrituras: Jesus, Jesus é o caminho, Jesus é a resposta, Jesus é a única salvação, sempre. A igreja precisa, como igreja de Jesus, ir ainda mais para as portas do inferno desse mundo. Elas não vão resistir. Não vão resistir porque o poder é de Deus. E onde o poder de Deus atua, as portas do inferno não resistem. E a igreja precisa lembrar que deve pregar, deve ensinar como dispenseiro, com autoridade, com a chave, com autoridade. Mas não uma autoridade que vem da pessoa, autoridade de Deus. A autoridade de Deus. Que Deus abençoe. Que a Igreja da Penha, que as igrejas, as pessoas que nos assistem, possam viver isso nas suas comunidades, para a honra e para a glória do Senhor. Amém.